Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa paraxá, Vaikra, e chamou. A paraxá de Levítico 1:1 até o Levítico 5, verso 19, na Bíblia Hebraica. Na Haftará de Isaías, 43, do 21 até o 44, verso 23. Hebreus 9, capítulo 9, verso 11 ao 15. Vaikra é a primeira porção de Levítico. O nome Levítico foi dado às Bíblias cristãs. Veio da versão grega da Septuaginta, traduzida entre o século III e o século II, antes de Cristo, por um imperador Ptolomeu. Ele convocou 72 sábios judeus para traduzir a Torá de Moisés para o grego. Daí vem o nome Septuaginta. Na 70, o nome do livro Levíticos, referindo aos levitas, que fazia parte do serviço do templo. Na Vulgata Latina, a tradução foi feita na Idade Média por Jerônimo. O nome era Levítico, mas ficaremos com seu nome original, Vaikra. Ele chamou. Se tomamos a Bíblia hebraica, observamos a primeira letra que aparece no início do capítulo. A primeira letra é Yud. Se contarmos com a letra a partir desta, 4 vezes iremos formar o nome do Eterno. O nome do Eterno que é impronunciável, o tetagrama. Yud, Rei, Va, Rei. Isso é um mistério da Torá. Os rabinos não sabem explicar, mas é um fato muito interessante. Veja o texto em hebraico, levando em consideração que a contagem de 7 em 7 letras é feita da direita para a esquerda. O tema dessa paraxá se trata de oferta e sacrifício. Muitas pessoas não entendem por que Deus instituiu o sacrifício para o pecado do homem. Nós sabemos que desde a criação, Deus havia dito a Adão e Eva que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreriam. Mas muitas pessoas perguntam, por que não morreram? A resposta está após a queda do homem. Diz a palavra do Senhor que o Eterno fez vestimenta de animais, ou seja, houve um sacrifício para que Adão e Eva fossem revestidos de uma nova natureza. Pois a primeira era gloriosa, havia sido dissipada pelo pecado. Este foi o início do derramamento de sangue para o resgate de uma vida. A seguir, vemos o mesmo acontecer com Abel e depois com Noé, fazendo um altar e imolando um cordeiro. Ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Hebreus 9:27. A Torá diz que o sangue é vida. A vida do animal e a vida do homem está no sangue. Existe a necessidade do derramamento de sangue para o resgate da vida. Por isso o Senhor restituiu a tal ordenança. Vimos em Páscoa. No livro de Shemó, o Senhor ordena a Moisés que toda a casa de Israel recolhesse uma ovelha, ou seja, um cordeiro do seu rebanho. Eles pegavam o cordeirinho novo de 1 ano e trazia para a sua casa durante 4 dias, para que no dia 14 de Aviv, ao crepúsculo, o cordeiro fosse imolado. Imagina as crianças brincando com aquele cordeirinho de 1 ano, tendo um relacionamento efetivo com aquela ovelha durante 4 dias. E no dia 4, o pai tomava e colocava sobre o altar e degolava aquele animalzinhos. Os olhos dos filhos provavelmente querendo dizer:
Meu filho, esta ovelha está morrendo para que você seja livre do Egito. Alguém pagou o preço para que você ficasse livre. Aquela ovelha era simbólica, simbolizando que Yeshua ia pagar o preço por nós. Alguém teve que derramar o seu sangue inocente para que você fosse resgatado. Então, esse é o princípio do sacrifício do sangue, do derramamento, implicando o resgate. A partir do capítulo 1, vemos a descrição do tipo de sacrifício e oferta. Se o tema central do livro de Shemot, Êxodo, foi liberto do sistema que nos aprisionava, assediava, corrompia, veremos no livro de Vaikra, de Levítico, que o tema central é ser liberto para servir ao Senhor. É um livro que mostra como era feito a remissão dos pecados. Muitas pessoas, quando lê o Levítico, vê somente o abate de animais. Mas a grande revelação desse livro é que Deus deseja para si uma classe de sacerdote limpo e puro de pecado, através do sacrifício de sangue. Há um tremendo paralelo deste sacrifício com aquele que Yeshua fez pela humanidade no Gólgota. O livro de Hebreus mostra perfeitamente essa analogia e tornará a nossa compreensão mais clara quando percebemos que o Pai, o Deus eterno, deseja para si filhos redimidos, límpios, puros, em plena santidade. A tônica do livro de Levítico será então a liberação para servir a Deus em santidade, sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12, verso 14. A Torá enumera categorias do sacrifício, bem como a missão dos sacerdotes, que seria um grande erro confundir esse sacrifício com os pagãos da antiguidade, os quais fazia para satisfazer os seus pedidos e paixões carnais. Pela questão didática, mostraremos os tipos de sacrifício e oferta apresentada nos primeiros capítulos em consequência. Os primeiros capítulos em sequência. Levítico 1, no verso 17. Holocausto. Levítico 1, no verso 2. Quando algum de vós trouxer uma oferta ao Senhor, a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Observe que neste capítulo o Senhor ordena a oferta de um gado para ser sacrificado, bovino ou caprino. Gado miúdo. Caprino era para a família mais humilde e o bovino para a família mais abastada. O animal que deveria ser sacrificado não poderia ter defeito, e o sacerdote deveria pôr a sua mão sobre a oferta imolada. Imolando o animal, deveria apresentá-lo para toda a congregação, aspergindo o sangue no altar, como isopo, um ramo de hortaliça. Depois, o couro do animal era tirado, suas vísceras era exposta, suas entranhas lavadas com água. Todos os pedaços do holocausto era reunido e queimado todo. Não podia sobrar nada dessa obra de holocausto, dessa oferta. O sacrifício do holocausto, olot, refere à oferta com a finalidade de dedicação ou a consagração. A palavra olã significa subir, o sacrifício. Subir a Deus quando expressava fidelidade e sinceridade. Esse animal, como novilho, cordeiro, ave, era oferecido como oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Eles eram sem defeito. Esse sacrifício também vinha acompanhado com uma oblação, uma mirra de farinha, misturada com azeite, e uma liberação de vinho. Nesse, o sangue era esparcido nas paredes do altar. Nota-se
que tais tipos de sacrifício não visava cobrir ou apagar o pecado, mas sim dedicar ou consagrar a própria vida ao Senhor. É muito importante perceber isso, pois mesmo no milênio em que há de vir o reino físico, o reino físico de Yeshua haverá sacrifício e holocausto, no terceiro templo que será reconstruído. Porque não havia no holocausto sacrifício pelo perdão de pecados. Sim, todos os elementos que cobria o pecado eram os mesmos com sangue de animal e de humano, sem defeito, etc. O que Deus quer nos ensinar é que deve ser primeiro haver em nosso coração uma intenção kavaná, pura, para que a nossa vida esteja no estado permanente de consagração e dedicação a Ele. De que adianta pagar os pecados e o coração não estiver contrito, arrependido, para não mais praticar as obras mortas que o pecado traz? Assim, antes que os pecados sejam apagados, o nosso coração deve estar com boa intenção de ser consagrado e separado para o eterno. Podemos ver claramente a observância dessa passagem na pessoa de Yeshua. O animal deveria ser sem defeito. Em Hebreus 7:28 está escrito: porque a lei constitui o sumo sacerdote a homens, sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Yeshua era perfeito, uma oferenda colocada sobre o altar sem defeito algum. Depois vemos uma e outra característica do Messias nessa oferta. O sangue era apresentado perante a congregação. O que acontece com o Senhor, com Yeshua na ceia, com os seus discípulos? Ele ergueu um cálice e disse: esse é o meu sangue, a nova aliança que é derramado por vós. O sangue do Messias também foi apresentado. Sabemos que o holocausto era esfolado, o seu couro era removido e a sua estranha era exposta. Mateus 19, verso 23. Diz: mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Yeshua cumpriu todos os preceitos do holocausto. Está escrito em Atos que os apóstolos estavam reunidos com Yeshua quando ele se despediu no 40 dias da contagem de Homer, a medida de grão ou fecho de cevada. Yeshua ressuscitou na festa das primícias, quando o sacerdote levava o primeiro fecho de cevada para o altar, no dia da aliar subida. O nosso Messias subiu aos céus, foi recebido em glória. Yeshua subiu com aroma suave ao altar de Deus, do Deus eterno de Israel. Levítico 2, 1-15. Oferta de manjares. Aqui nos apresenta o segundo tipo de oferta, Corban, Mihá, oferta de manjares. Era composta de flor de farinha, azeite e incenso, colocado sobre o altar. Duas raízes para a palavra Corban. A primeira palavra, que significa aproximar-se, trazer para perto. A segunda palavra é Keref, que significa aquilo que vem do interior. Nota-se como no hebraico as vogais não são gravadas na letra KRV. Dão origem à palavra Kavot e Keref, como se Deus estivesse querendo dizer: ele deseja oferta
que fazem com o nosso próximo, que nos aproximemos dele, mas também que ouvimos de nossos lábios algo que vem do coração. Assim é a oferta de mirra, que está relacionada com louvor e adoração ao Eterno. Levítico 2, verso 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será da flor de farinha, e nela deitará azeite. E sobre ela porá incenso. Essa oferta servia unicamente para agradar a Deus, louvá-lo. A palavra manjares é mirra, que significa oferta, gratidão, tributo, honrarias e dons, ou seja, sacrifício colocado perante o altar do Senhor. Não era um sacrifício de animal, era de farinha banhada com azeite, misturada com incenso e queimada sobre o altar. A que sobrasse daquela oferta de manjar era dado ao sacerdote, aos cohen. Esse sacrifício era feito sempre à tarde, até o dia de hoje. Os judeus na sinagoga têm um ofício chamado mirra. Os judeus, para a sua prática cotidiana, para fazer o ofício da mirra, uma oração em breve de 15 minutos, os judeus messiânicos precisam restaurar esse ofício, pois é de grande valia separar um tempo para o Senhor, no meio dos seus expedientes de trabalho. A hora do almoço é a melhor ocasião para separar e agradar ao Senhor. Mas por que o meio-dia? Porque uma oferta de mirra era feita com coisas do dia a dia, com um alimento. Imagina um hebreu pobre que chegasse perante o altar do Senhor e colocasse a oferta de manjares sobre o altar. Aquilo ali era o pão dele, o fruto do seu trabalho daquele dia. De todos os capítulos que fala de sacrifício, esse é o único que começa com a palavra nefesh. Quando uma alma se arrepende perante o Senhor, a palavra hebraica para pessoa é nefesh, que é uma alma. Ou seja, quando um homem pobre, como esse oferecia um sacrifício de manjar ante o altar, ele não estava oferecendo a farinha, ele estava oferecendo a sua própria vida. Era uma oferta de gratidão a Deus. Vinha do profundo do seu coração, do coração desse homem. Sacrifício agradável, honraria ao Todo-Poderoso. Duas características da nossa gratidão a Deus. Ela tem que ter azeite e incenso. Nossa gratidão a Deus deve ser banhada com azeite, com o mais puro óleo da oliva, extraído pela pressagem desse óleo puro. Quando queimado, não produzia fumaça. A chama era limpa. Era o óleo santo ao Senhor, o óleo da mirra. O óleo do Machia, que vem da raiz Shemen, Machia Kodesh, óleo da santa unção. Esse óleo que deve estar na nossa gratidão, na nossa adoração. O incenso simboliza a oração perante o altar do Senhor. No versículo 11 diz: essa oferta não poderia substituir o mel e fermento, pois esse ingrediente era usado nos sacrifícios pagãos para fermento e oferta, sacrifício dedicado a Dagon e a Baal, deuses estranhos. A combinação do mel com o fermento gerava uma fermentação quase instantânea na oferta. Todos nós sabemos que o fermento é símbolo de pecado, ou seja, a oferta dada ao Senhor não pode ser contaminada com coisas desse mundo, como prática de deuses estranhos, como misticismo ou por qualquer outro tipo de paganismo. Daí o pão asmo, sem fermento, simboliza uma vida completamente despojada do pecado. Corban, mirra, era diferente do holocausto, pois era
tida como memorial. Memorial de quê? Memorial que Deus criaria um homem para refletir a sua imagem e semelhança, de quem esperava louvor e adoração. Por isso, esta oferta era salgada. O sal representa esse pacto com Deus. Não havia fermento nesse bolo ofertado, pois o fermento fala do pecado. Como se Deus estivesse, através desse sacrifício, chamando a atenção do homem para o seu estado natural de viver como fora criado, sem pecado. Então, como vamos fazer uma oferta ao Eterno, devemos oferecer de coração, sem pecado, sem levadura. O Eterno não recebe qualquer oferta. Não adianta, por exemplo, eu estar em prostituição, eu estar em bruxeria, estar em contenda, e aí eu vou lá e dou um dízimo, dou uma oferta. O Eterno não recebe. Primeiro eu tenho que consertar a minha vida, para depois eu dar ao Eterno. Tem que tirar todo fermento, toda a levadura da minha vida, para que o Eterno possa receber essa oferta, essa oferta da minha parte, sem pecado, assim como era no princípio. Adão e Eva não tinham pecado. Eles ofertavam sua própria vida ao Eterno. Levítico 3 ao 17. Sacrifício pacífico ou passes Zavá e Shalamim. Estes são os sacrifícios pacíficos feitos entre o sacrificador e o Cohen. Não era sacrifício expiatório, mas para restabelecer a aliança do homem, para estabelecer um pacto de paz e prosperidade, um pacto pacífico com Deus. A raiz Shalem, ser pacífico. Daí vem Shalom. Shalem, comunhão. Era um sacrifício para a prosperidade, para o sucesso. Poderia ser sacrificado qualquer animal, menos aves, que era feito com a comunidade, com a congregação de Israel. Nesse terceiro tipo de sacrifício, Deus ainda não fala diferentemente do pecado, mas mostra que é necessário impor as mãos, ação chamada mirá, sobre a cabeça do animal, antes de sacrificá-lo. Isso significa que mesmo que transmitir a alma do ofertante ao animal. A partir desse momento, Deus começa a ensinar que haveria uma oferta vicária, ou seja, substituída. Ainda não era para o perdão do pecado, mas profetizado que se alguém consagrar e se dedicar a Deus, louvando e adorando, com certeza viverá em paz. E o pecado, esse só sairá de nós por outro tipo de sacrifício. Mais tarde, vamos entender que esse sacrifício completou e se cumpriu em Yeshua. Qualquer que entrega totalmente a sua vida pelos nossos delitos, por Yeshua, que entregou totalmente a sua vida pelos nossos delitos e pecado, fazendo-se pecador por nós. Hebreus 9,14. Que palavra maravilhosa, né? O Eterno nos tem cuidado, protegido. Tudo que ele fez estava simbolizando que Yeshua vinha morrer pelos nossos pecados. Toda essa coisa de oferta, de matar um animal, um cordeirinho, estava simbolizando que Yeshua vinha morrer pelos nossos pecados. Que maravilhoso, que cuidado, que Deus já tinha um plano. Quando o homem pecou, ele matou aquele animal, derramando aquele sangue daquele animal por nós, porque tinha que morrer, era nós outros que tinham que morrer. Mas Deus teve misericórdia e compaixão de nós e nos deu mais uma oportunidade. Não vamos a desperdiçar, porque essa porta está para fechar. A porta da graça está quase fechando. Só há dois caminhos, vida ou morte. Qual você aceita? A eternidade com Cristo ou a eternidade com
com Satanás. Não há dois caminhos. Vida eterna ou morte eterna. Deixo aí para que todo mundo tenha seu livre-arbítrio. Cada um faz a sua escolha, aonde quer passar a sua eternidade. Que o Eterno lhes bendiga, lhe guarda. Até a próxima semana. Shalom.